Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. Que Cristo, vencedor da morte, nos conceda no dia de hoje sermos renovados pelo Espírito Santo. No Evangelho deste domingo, vemos Santa Maria Madalena, São Pedro e São João chegando ao sepulcro vazio de Jesus. O Rei da vida, cativo, é morto, mas reina vivo, pois seu túmulo está abandonado. Cristo ressuscitou de verdade. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. Todos da terra, aleluia, aleluia, vinde cantai ao Senhor, aleluia, aleluia, vinde louvai nosso Deus, aleluia, aleluia, que seu amor é sem fim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás,
e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, na celebração do domingo da Páscoa, a igreja convida a gente a ouvir o trechinho do Evangelho de João, que conta para a gente como foram as primeiras impressões dos apóstolos, dos discípulos do Senhor, diante de algo que era surpreendente. Jesus não estava mais morto, Jesus não estava mais no sepulcro, nunca havia acontecido algo assim. E de repente, parece que o mundo inteiro se faz novo, porque alguém que tinha sido morto ressuscitou. O trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje, ele sequer nos fala ainda do primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos ou com as mulheres que foram até o seu sepulcro. Fala apenas que eles encontraram o sepulcro vazio. A Sagrada Escritura diz que Maria Madalena, na madrugada do domingo da Páscoa, hoje, foi até a sepultura de Jesus, possivelmente para guardar o seu luto, chorar um pouco mais. Se você lembra de anteontem, quando Jesus foi morto e depois descido da cruz, já era o finalzinho da tarde de sexta-feira. Portanto, o sábado, que é o dia sagrado do descanso dos judeus, ia começar. E no sábado, que começa na sexta-feira de noite, não se pode fazer trabalho algum. Então a Bíblia diz que Jesus foi sepultado às pressas. Você pode imaginar as pessoas que amavam Jesus, Maria Santíssima, João, Maria Madalena, depois de verem Jesus dilacerado na cruz, não tiveram sequer a chance de chorá-lo em paz. Tiveram que correr com a sua sepultura. A Bíblia diz que eles embalsamaram o corpo, mas não da maneira adequada, tudo com pressa. Logo temos que fechar a sepultura. E então, talvez no domingo, Maria Madalena tenha voltado à beira da sepultura só para chorar. Mas ela encontra tudo diferente do que tinha imaginado. Quando Jesus foi sepultado, os mestres da lei, os sacerdotes, pediram a Pilatos que ele fizesse um sepultamento um pouco mais seguro, porque eles lembraram que Jesus havia prometido que não importava o que acontecesse, ele voltaria a viver, ele voltaria para junto dos seus amigos. Os mestres da lei lembraram disso. Então pediram a Pilatos que fosse posta uma grande pedra à frente da sepultura de Jesus, que essa pedra fosse selada, portanto que fosse passada uma espécie de piche em torno da pedra para prendê-la mais na gruta que era a sepultura. Ainda pediram que Pilatos colocasse guardas na frente da sepultura. O mais legal de tudo isso é que eles não pediram uma grande pedra, eles não pediram que a pedra fosse selada, eles não pediram guardas com medo de que alguém entrasse na sepultura. Eles tinham medo de que alguém saísse da sepultura. Tudo que puderam fazer para sufocar o que Jesus trouxe com ele foi feito. Mas nada deteve Jesus.
No terceiro dia, na noite da Páscoa, o Senhor Jesus sai da sepultura. Ontem à noite, se você veio à missa, o Evangelho dizia que um anjo de Deus empurrou a pedra. E quando a pedra foi empurrada, ela caiu. E o anjo do Senhor ainda sentou-se sobre a pedra. Eu gosto muito dessa história. Já achei até um quadro com um anjo sentado, vou mandar fazer, o anjo sentado na pedra. Eu fico imaginando se São Mateus, que foi quem escreveu esse evangelho de ontem, fosse carioca, ele ia colocar assim: e o anjo, só na marra, sentou na pedra, né? Ele ia falar alguma coisa assim: o anjo só de marra sentou na pedra, porque aquela pedra que parecia invencível, Deus a rolou e ainda fez dela um trono para a sua glória. Como acontece tantas vezes na vida da gente, o que a gente não consegue mover, as pedras que são postas em cima do coração, da alma, da vida da gente, para sufocar o que Deus está fazendo aqui, Deus num instante pode rolar, e Ele ainda senta na pedra, mostrando que Ele é maior que tudo. Jesus sai da sepultura, então Maria Madalena, quando chega, encontra esse quadro. Ela olha a sepultura e vê que não há ninguém lá dentro. Mas não é como se houvesse acontecido um roubo. Não, a sepultura está arrumada. Hoje de manhã, tentando ajudar as mamães, né, com as crianças aqui na igreja. Crianças, Deus não faz bagunça. Quando Jesus saiu da sepultura, os panos que estavam enrolando ele, Jesus dobrou tudo e colocou do ladinho, né? Então, Maria Madalena, Pedro e João, quando olharam a sepultura, viram que os panos estavam todos dobrados, deixados de lado. As coisas de Deus são perfeitas. Deus não faz nada aos atropelos. Não era um furto de sepultura. Ladrões não dobram tecidos, não arrumam as coisas. Deus, por onde passa, arruma tudo. Maria olhou para dentro da sepultura e teve medo. E foi correndo até os discípulos de Jesus para dar para eles a notícia. A notícia que ela deu foi bem sensata. Tiraram o corpo do Senhor e a sepultura está vazia. O que houve? Ela não fez nenhuma coisa. Será que não. Olha, tiraram o corpo, ou seja, não há mais um corpo ali dentro. O que houve? Venham ver. E a Bíblia diz que Pedro e João foram correndo até a sepultura de Jesus. João chegou primeiro, porque ele todo dia vai lá para o Engenhão fazer exercício, então ele estava mais em forma, né? Chegou primeiro do que Pedro. Mas olha que bonito, João chega, mas não entra. Pedro é o primeiro. É preciso que ele entre. João está ansioso, mas não está fora da casinha. Ele sabe que Pedro deve atestar antes dele que algo aconteceu diferente. Ele corre com ansiedade, mas sem atropelos. Quando ele percebe que Pedro ainda não chegou, ele espera. Não há ninguém nessa história. Todos sabem o que estão fazendo. Pedro chega e entra na sepultura, que era como se fosse de fato uma caverna, e percebe tudo está posto no lugar, como se o túmulo tivesse sido abandonado. É a expressão que a igreja usa também no canto da sequência, quando Maria Madalena diz: deixei atrás um túmulo abandonado. Irmãos, que expressão bonita e diferente. Um túmulo abandonado. É um túmulo que já foi a habitação de alguém no reino dos mortos, mas que não é mais necessário. Foi deixado de lado. Aquele túmulo foi abandonado, porque aquele que o havia usado agora está vivo
e está vivo para sempre, e não volta mais ao túmulo, e nada nesse mundo pode lhe fazer mais mal. O túmulo foi abandonado. É como se alguém escolhesse: eu não fico mais aqui. Quando a gente abandona algo, a gente faz uma escolha, né? Eu não fico mais aqui. Quem sabe hoje, Jesus ressuscitado também não está convidando a gente para abandonar alguns túmulos nos quais a gente estava meio morto, meio vivo. Quem sabe hoje Jesus não gostaria que a gente também tomasse a decisão: eu não fico mais aqui, eu não fico mais nessa tristeza, eu não fico mais nesse desânimo, eu não fico mais nesse rancor, esse túmulo eu vou abandonar também. Os apóstolos aos pouquinhos começam a encontrar-se com Jesus. Jesus ressuscitou para voltar para junto dos seus. E é assim ainda hoje. Jesus está ressuscitado para estar junto dos seus. A primeira leitura que a gente ouviu hoje, ela tem um detalhe muito lindo, fica meio escondidinho, mas é muito lindo. São Pedro falou essas coisas que estão na primeira leitura de hoje, no dia de Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição, os apóstolos agora estão cheios do Espírito Santo, e Pedro conta um pouquinho da história deles com Jesus. E ele diz: vocês sabem, povo de Israel, o que aconteceu com esse Jesus que foi batizado por João. Ele passou fazendo bem, curando a todos. Ele foi morto, ele foi crucificado, mas Deus o ressuscitou. E ele escolheu testemunhas para, em nome dele, anunciarem a esse mundo boas novas. As testemunhas que ele escolheu são aqueles que comeram e beberam com ele após a sua ressurreição. Quando Pedro fala isso, ele não está falando só de si mesmo, João, Tiago, Mateus. Ele diz que Jesus escolheu testemunhas para contarem para esse mundo boas notícias. E as testemunhas que Jesus escolheu são aqueles que comeram e beberam com ele depois da sua ressurreição. Pedro está falando deles, mas também está falando da gente. Jesus volta para junto dos seus amigos, e a cada missa, a cada Eucaristia, Jesus ceia conosco, e nós comemos e bebemos com ele, e nós comemos e bebemos do seu corpo e do seu sangue ressuscitados, e porque nós comemos e bebemos com ele depois da ressurreição, ele tem um chamado para nós: anuncie boas novas, diga para as pessoas que elas têm que teimar em ter esperança, porque eu estou vivo e isso não volta mais atrás. Vocês fazem parte dessa nova história. Irmãos, hoje é dia da Páscoa do Senhor, é dia de se alegrar, é dia de celebrar e é dia de contar boas notícias. Você veio à missa das 10, eu imagino que porque logo depois da missa você vai juntar a sua galerinha, vai colocar dentro do carro, vai para a casa da sogra, né? Que você fala, mas na hora a comida gostosa é a dela, né? Ela deve estar fazendo lá aquele bacalhau maravilhoso, né? Deve estar fazendo alguma coisa gostosa. Pois curta o dia de hoje, celebre o dia de hoje. É com a sua família, curta estar com eles. É comendo bacalhau, ou se não é bacalhau, sei lá o que, né, que você vai comer hoje, o que vai dar, né? É o que vai dar. Curta o que você tem hoje e compartilhe com outros o que você sabe que tem acontecido. Túmulos continuam sendo abandonados quando a gente decide caminhar com Jesus. A nossa vida tem sido mudada quando a gente descobre que nenhuma pedra é capaz de impedir Jesus de abrir caminho para aqueles que Ele ama.
Conta isso para as pessoas. Hoje não é dia de contar notícias ruins. Sai da internet hoje, pelo amor de Deus, né? Hoje não dá o papo para o pessoal que fica requentando história, né? Hoje conte você as suas histórias. Eu tenho certeza que você tem alguma história que vale a pena, alguma história sua com Jesus que vale a pena ser contada. Todo ano a gente canta na festa da Páscoa essa sequência, que é essa musiquinha que veio antes do Evangelho, né? Ela é sequência porque antigamente ela era cantada depois do Evangelho. Então ela era cantada na sequência do Evangelho. Em algum momento alguém resolveu puxar ela para cima, mas ela continuou se chamando sequência. Então não é comigo a reclamação, é com quem fez, né? Mas essa musiquinha é muito legal. A gente só canta hoje. E, sabe, ela é pequenininha, mas ela é enxuta, ela tem umas coisas tão bonitas. Essa musiquinha deve ser lá do século VII ou VIII, ou seja, tem bastante tempo. Música boa não sai das paradas, né? Então, olha, se você prestou atenção na música, você viu que no meio da música a igreja tem uma conversa com Maria Madalena, que está voltando do sepulcro de Jesus. Estamos no domingo de Páscoa de manhã, Maria Madalena está saindo do sepulcro, está vindo ao encontro da gente. A gente ainda não leu o evangelho que diz isso hoje, mas durante a semana ele vai ser lido. Jesus também foi ao encontro de Maria Madalena. Jesus a alcançou enquanto ela corria. Então a igreja pergunta nessa música a Maria Madalena: responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? E ela responde, ela diz: vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. É a conversa com a qual a igreja começa. A notícia de que Jesus ressuscitou começa a ser contada. É assim que a nossa história começa. E é tão bonito isso. Maria, conta para mim, o que você encontrou no teu caminho? E ela responde: olha, no meu caminho eu encontrei Cristo ressuscitado. Eu encontrei um túmulo que foi abandonado. Irmãos, a história de Maria Madalena é para ser também a história de cada um de nós. A gente não ouve falar de Jesus como alguém que passou distante. Jesus não quer que você o conheça por ouvir falar. Jesus quer que você o conheça encontrando a Ele no seu caminho. De tal maneira que se um dia alguém perguntar: escuta, no seu caminho, o que havia? Na sua vida, o que havia? Você possa dizer: pois na minha vida havia muita coisa ruim, muita coisa fora do lugar. Até que um dia eu encontrei Cristo ressuscitado. Até que um dia eu entendi que Ele deixou para trás um túmulo abandonado e que eu devia fazer a mesma coisa. E eu comecei a caminhar com Ele. E no meu caminho havia Cristo agora. E mudou tudo. Mesmo o meu caminho sendo difícil, mesmo o meu caminho tendo tantos obstáculos, eu tenho Cristo ressuscitado. A minha história agora é diferente. Quem sabe não é hora da gente também encontrá-lo no caminho da gente e poder contar isso para outras pessoas. As pessoas esperam quando perguntam para a gente: e aí, como é que está? Elas esperam que a gente conte as coisas mais complicadas. E tem gente que adora contar, né? Ai, você não sabe. Tem que dar até tempo para... né? Mas olha, irmãos, vamos pensar diferente. É maravilhoso poder contar uma história melhor. E aí, no seu caminho, o que havia? Você pode até dizer: havia muitos problemas. Havia muita coisa mal resolvida, havia muita coisa quebrada. Mas um dia eu encontrei Cristo ressuscitado. O túmulo eu deixei abandonado. E eu comecei a caminhar com Ele. E por causa dEle, a minha história está valendo muito a pena. Que você possa hoje viver isso com Maria Madalena, contar isso da sua maneira, do seu jeito.
é o seu caminho, mas que você nunca esqueça que não importa se o caminho é difícil, quando Cristo ressuscitado, você encontra nele, tudo muda, porque Jesus torna tudo melhor. Que Jesus ressuscitado viva em você e através de você, que ele chegue no coração de muita gente. Hoje é dia de ser mensageiro de boas novas, divida com mais alguém as maravilhas que o Senhor tem feito e que a gente tem experimentado na vida da gente, porque ele continua vivo e ele é sempre fiel.